Olá, queridos, Pai seja convosco, aqui quem fala é o pastor Lúcio. Olha, um prazer enorme ter recebido esse convite aí do nosso amigo, nosso irmão Denis, que tem esse projeto que nasceu do coração de Deus para abençoar as nossas vidas. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui um tema muito importante, não só para a questão religiosa, mas para a sociedade e para a vida. Por quê? Em toda a sociedade, e em todas as camadas dessa sociedade, né, há uma necessidade, há uma procura por homens e mulheres que tenham uma visão, que inspirem outras pessoas, inspirem seus seguidores, que possam produzir e conduzir essas pessoas a um caminho de conquista e de sucesso. De cara, a gente já poderia pegar dois exemplos na Bíblia, né? Moisés, né, e Josué. Né? Foram dois grandes líderes do povo hebreu, que foram líderes inspiradores, né? Isso a gente falando do Antigo Testamento, né? A própria Bíblia vai dizer o seguinte: Josué, como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo e te farei herdar a terra da promessa. Dois homens que Deus chama para conduzir uma nação para uma terra prometida, mas desconhecida. Então, o primeiro grande desafio é convencer o povo a acreditar, né, na perspectiva de uma terra invisível, mas que Deus havia preparado para eles, e seguir esse líder acreditando que existia essa terra de promessa. Então veja que eles tinham um desafio. Primeiro, trazer o povo a acreditar naquilo que Deus havia colocado no coração deles e depois conduzir esse povo até essa terra da promessa. Independente dos obstáculos que eles iriam enfrentar no meio do caminho, independente das adversidades que eles iriam ter na caminhada. Veja que o líder precisa estar preparado para superar crises, né, e continuar firme para conduzir pessoas ao sucesso. E nesse momento que nós estamos vivendo, há um chamado, há uma chamada para que líderes, né, se coloquem, né, se apresentem, porque nós estamos experimentando uma crise de liderança, né, em nosso mundo, principalmente nesse período aí de Covid. Essa crise de liderança que vai se assimilar muito com o contexto da Europa no século XVIII. Né? A Europa experimentou esse contexto. Nesse contexto, você tinha Morgan, que tinha uma negação na questão, né, espiritual. Né? Existia ali um antagonismo de que tudo que era nobre, tudo que era certo, tudo que era espiritual, era publicado de maneira o quê? De uma maneira em geral, era considerado um cristianismo como um castelo no ar, sem fundamentos, apenas com ensinos bons, né? Mas era considerado que, de alguma maneira, até ridículo a execução do cristianismo. Mas Deus levantou homens corajosos, como John Wesley, por exemplo, para levar a propagação do evangelho a toda a Europa. Deus está chamando uma liderança que tem um chamado de Deus. Deus está chamando você, Deus está chamando a mim, Deus está chamando a nós para um projeto de liderança que vem de Deus para o nosso coração. Deus está chamando líderes. A pergunta a gente vai fazer para nós mesmos. Deus está chamando líderes, e vou repetir, e a gente vai dizer sim, Deus está chamando. Mas Deus está chamando líderes e não detentores de poder, não artistas, né? Não pessoas que buscam fama, posição, status. Deus está chamando líderes. E um bom líder, ele não nasce pronto. Ele torna-se, ele permite tornar-se, né, um líder de Deus. Permite-se aprender, a desenvolver, a crescer. Então você talvez vai dizer, eu não tenho um perfil para liderança. Qual é o perfil? Não existe um perfil pronto. Existem pessoas que obedecem o chamado de Deus e se colocam à disposição para crescer em Deus e aprender com Deus naquilo que Ele te chamou para executar. Agora, existem pelo menos aí alguns princípios que um líder precisa ter. Primeiro, precisa ter visão. Ele precisa ter uma visão. Ele precisa ter uma missão. Ele precisa ter uma meta. Ele precisa ter amor. Ele precisa ter humildade, né? Ele precisa ter autocontrole, comunicação. O líder precisa se comunicar com o seu liderado. Precisa ter autoridade e não autoritarismo. No mundo espiritual você precisa ter autoridade,
né? E não ser autoritário com as pessoas. São duas coisas diferentes, né? Uma visão, uma missão, porque essa visão e essa missão vão te levar a metas com amor, né? Que é o que Jesus ensinou para nós, e com humildade. E essas características que estão aqui no líder de todos os líderes, no maior líder de todos os tempos, que é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso maior exemplo, o ápice de liderança está em Jesus. E ele passa tudo isso para nós. Uma pessoa que tem visão, que tem uma missão, que tem metas, que tem amor, que tem humildade, que tem autocontrole, que tem comunicação, que tem comunhão e que, acima de tudo, tem autoridade, mas que não usa de autoritarismo. Isso é muito importante que a gente pense enquanto futuros líderes. O líder, de maneira em geral, ele tem influência sobre um determinado grupo, ou sobre algumas pessoas, ou sobre uma multidão de pessoas, mas que usa com sabedoria e com direção da palavra, né? Essa influência que ele tem. Usa com diligência, com prudência e não de qualquer maneira. Influenciar pessoas para levar pessoas a caminho de sucesso e não para oprimir pessoas. Então seja um influenciador de pessoas. Propague o evangelho. Anuncie que Jesus salva, cura, batiza e voltará. Seja um propagador da verdade, e a verdade que liberta está em Jesus. Quando você está numa liderança, é importante que você tenha visão, porque um líder sem visão, ele conduz, né, os seus liderados sem uma direção, né? E um líder sem visão, ele faz pessoas caminharem por um caminho escuro, porque quem não tem visão não tem direção. Quem não tem direção não tem destino. E quem não tem destino não tem meta, não sabe onde quer chegar. O líder ele precisa ter visão, ele precisa ter missão e ele precisa ter metas, né? Qual é a nossa visão? Né? Em geral, a nossa visão é a visão que Cristo ensinou para nós. Amor ao próximo em todo o tempo. Qual é a nossa missão? Pregar o evangelho a toda a criatura. Qual é a nossa meta? Ganhar almas para o reino, multiplicar, crescer. A igreja precisa de você. A igreja de Cristo na terra conta com você para que essa multiplicação aconteça. Então tenha visão, tenha uma missão e tenha uma direção. Sem esses valores, a sua liderança não tem fundamento. Outra coisa, o líder ele é mediador de conflitos. Precisa estar preparado. O líder precisa ter equilíbrio emocional, né, para lidar com situações, problemas e ter resoluções problemas. Pastor, existe uma fórmula pronta para isso? Como eu disse, não, o líder não nasce pronto, mas ele se entrega, ele mergulha para conhecer e prosseguir em conhecer, pedir direção de Deus com oração, com palavra, com jejum, com adoração, e Deus te dá sabedoria para conduzir situações adversas. E aí, uma outra coisa que a gente falou muito, que um líder precisa ter amor. Agora, o que é o amor? A Bíblia diz o seguinte, o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde ciúme, ele não busca os seus próprios interesses. Lá em Coríntios ele vai dizer o seguinte, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos esses é o amor. Um líder que não ama vidas, que não se apaixona por vidas, né, ele está na direção errada. Porque como você pode liderar alguém, ou um grupo, ou uma missão, se você não é apaixonado, não ama aquilo que você faz? Logo, né, aquilo que você não ama, você não dedica, não se empenha para a execução. Então é importante que você ame aquilo que você faz. E que mais do que tudo você ame o chamado que Deus confiou a você nessa terra. Uma coisa importante que a gente usa muito como jargão, quem ama cuida. Então cuide da sua vida espiritual, da sua vida emocional e da sua família. Cuide de você, porque se você não amar a si, como que você poderá amar o outro? E a partir do momento que você se ama, cuida de você, cuida da sua casa, da sua família, da sua saúde emocional, aí sim você se torna apto também para cuidar dos outros. E aí a gente traz de volta essa frase, quem ama cuida. E precisa ser cuidado. Um líder é humilde. Ele está sempre aberto para aprender. Ele nunca diz, eu sei. Não, ele se abre para aprender. Isso é humildade.
Eu digo sempre que quem não está apto para aprender não está apto para ensinar. E quando a gente olha para Jesus, é o maior exemplo de humildade, de uma liderança humilde, né, que não se colocava numa posição superior. Né? Então, os meus líderes estão ali sentados na mesa lanchando, meus liderados, perdão, estão ali sentados numa mesa lanchando, mas eu sou o líder, eu quero uma atenção especial, eu quero um copo diferente, eu quero que me recebam com um tapete vermelho. Não, isso não é exemplo de humildade, de liderança. A liderança senta no chão junto, partilha o mesmo pão, partilha o mesmo cálice, compartilha, né? Deita no chão de areia, atravessa as tempestades junto com os seus liderados, passa pelo deserto junto com os seus liderados, vê coisas extraordinárias acontecerem junto com eles, mas também chora as suas dores, sente os seus lamentos e vive as suas alegrias. Isso é ser humilde, né? E não ser indiferente àquilo que o seu liderado está passando. Para a gente finalizar aqui, 2 tópicos importantes. Autocontrole, isso é importante demais, porque o líder, como todo ser humano, ele tem os seus dias maus. E no dia mau, às vezes, é preciso. Muita gente critica Elias, mas às vezes no dia mau é necessário entrar para a caverna para que você não venha ferir outras pessoas por causa da sua dor. Então, se for preciso, entre para a caverna, mas entre na direção de Deus, para ser alimentado por Ele e para quando sair fortalecido, você ter um alimento para continuar a sua caminhada e servir nos outros. Jesus disse: Elias, a sua missão não acabou. Levanta-te, coloca de pé, se alimenta e segue a tua missão. Então esteja preparados para viver momentos como esse, né? Para que você não use, que você não perca o autocontrole. E aí, na ausência do autocontrole, muitas das vezes a gente perde a razão. E eu finalizo aqui voltando a falar a questão do autoridade. Jesus é o maior exemplo de autoridade espiritual que a história pode deixar para a gente. Mas ele nunca usou desse artifício de autoridade, de filho de Deus, para ser autoritarista. Pelo contrário, ele diz o seguinte: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser servir, sirva primeiro. E aí, naquela questão daquele dia, da ministração dos lava-pés, ali ele deixa o maior exemplo, né, de que para você ter autoridade, você não precisa ser autoritário. Você pode ser o mais humilde e ser a maior autoridade entre as pessoas. Então veja que a autoridade ela não está condicionada ao autoritarismo e nem à posição social. Ela está condicionada a como você se comporta. Você não precisa impor uma autoridade. Você precisa fazer com que as pessoas vejam em você uma autoridade que Deus colocou sobre a terra. Espero que esse vídeo te ajude. Espero que ele te agregue. Espero que você compreenda que uma liderança tem seus desafios, mas em Deus ela também tem os seus méritos e a sua exaltação. E não fique preocupado, que se você não for honrado nessa terra, Deus te honrará com muita glória e com pedras preciosas no céu, por tudo aquilo que você fez em favor do reino. Encerro esse vídeo com a mensagem que Jesus disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Missão. Perdão, e agrego mais um texto, só que agora finalizando mesmo, dizendo que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Só tem uma coisa: não deixe de meditar na minha palavra e de fazer a minha vontade, porque se você assim o fizer, será bem sucedido e eu serei contigo por onde quer que andares. Deus abençoe vocês.